Falando agora de sentenças abertas, então, né? Para depois falarmos de quantificadores. Então, veja só. Tenho 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Tá? Eu não sei o valor da variável x aqui, tá? Para mim poder definir se essa sentença é verdadeira. Ela é aluna do curso de matemática. Quem é ela? Tá? Ele e ela formam um lindo casal. Quem ele e ela? Então, lembram que essas perguntinhas, quando aparecia dessa forma, a gente dizia que isso não era uma proposição, né? Que eu precisaria saber quem é esse ela. Por exemplo, Maria é aluna do curso de matemática. Então, eu tenho uma proposição e eu vou poder lançar um valor lógico para essa proposição, um valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso, né? Nesses 3 exemplos aqui, o x, que é a minha incógnita, então, né? Ele não está determinado, o ela do curso de matemática não está determinado, ele e ela que formam um lindo casal também não estão determinados para nós, tá? E para que a gente consiga, então, dar um valor lógico a essas sentenças, essas incógnitas que a gente está chamando de variáveis, o x, o ela da sentença 2, o ele e ela da sentença 6, eles precisam, então, ser identificados, né? Quando eles não são identificados, nós temos o quê? Uma sentença aberta, então, né? Como sentenças como as que eu acabei de mostrar, então, né, dos exemplos 1, 2 e 3, eles são denominadas funções proposicionais, proposições abertas ou sentenças abertas, tá? E os objetos desconhecidos nessas sentenças abertas, eles são chamados de variáveis, no caso, o x ao quadrado, né, o valor do x, o ela do curso de matemática, o ele e ela do lindo casal, e os elementos que uma variável de uma sentença aberta pode assumir, transformando aí em uma proposição, né? Eles formam o que a gente chama de universo do discurso, ou simplesmente universo, tá? E que geralmente é denotado pela letra U. Então, vejamos esse exemplo 4 aqui, né? Já fizemos 3. Determine o conjunto verdade de cada uma das seguintes sentenças abertas com uma variável. Então, a primeira sentença, p de x vai ser igual a x ao quadrado igual a 2, em conjunto dos números inteiros. A segunda sentença, q de x vai ser igual a x ao quadrado mais 3, maior ou igual a 0 em R, conjunto dos números reais. Pensando numa solução, porque ele quer o conjunto verdade, então, sabemos que não existe número inteiro x cujo quadrado seja igual a 2. Né? Olha lá, x ao quadrado é igual a 2. Na verdade, os únicos números cujo quadrado é igual a 2 são menos 2 e 2, que não são inteiros. Né? Quando a gente discute raiz quadrada de 2, a gente sabe que esse valor não é inteiro. Então, desde que o quadrado de um número real qualquer é maior ou igual a 0, certo? Ali ele está falando, né, que tem que ser igual a 2. Então, a gente já vai ver que não é possível, né? Tá, que mais? Desde que o quadrado de um número real qualquer é maior ou igual a 0, sua soma com 3 é também maior ou igual a 0, tá? Então, vamos pensar aqui. X ao quadrado mais 3 é maior ou igual a 0? Sim. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado. Então, desde que eu posso ter um número negativo, né? Negativo 2 elevado ao quadrado, vai ficar 4. Mais 3 é maior ou igual a 0, certo? Então, a isso que ele se refere. Desde que o quadrado de um número real qualquer, pode ser positivo, pode ser negativo, né? É maior ou igual a 0, sua soma com 3 é também maior ou igual a 0, né? Então, ele vai dizer o quê? Que o valor, né, o conjunto verdade de P, vai ser A pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que
a ao quadrado igual a 2 é um conjunto vazio. Não existe solução para a primeira sentença, né? E aí, só lembrando que o meu conjunto, o universo, né? A minha solução U seria o conjunto dos números inteiros. Então, se for números inteiros, não vai haver uma resposta para uma solução, né? Para essa sentença. No exemplo 2, tá? É o conjunto verdade de Q, ele vai ser igual a A pertencente ao conjunto dos números reais, tal que A ao quadrado mais 3 vai ser maior ou igual a 0, igual a R. Pode dar qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, aqui a gente encontra soluções possíveis e aqui a gente vai encontrar um conjunto vazio, então, né? No exemplo 5, então, sejam os conjuntos A, o conjunto B, as seguintes expressões são abertas com duas variáveis em A vezes X, né? A versus X. A primeira sentença diz: P de x vai ser igual a x mais y maior ou igual a 5. Então, nós vamos analisar. O valor de x mais y vai ser maior ou igual a 5. Se eu pegar aqui esses valores para x, esses valores para y, então eu vou ter lá negativo 2 mais 1 não vai dar maior ou igual a 5, certo? Né? Negativo 1 mais 4 também não vai dar, né? Negativo 2 mais 9, positivo 7. Então, aqui seria possível, né? 2 mais 1, não também. 2 mais 4, opa, esse dá. 2 mais 4 é possível. 2 mais 9 também. Na expressão 2, na sentença 2, Q de x vai ser 2x igual a y. Então, se eu pegar os valores negativos, esse valor vai ser negativo e em y eu só vou ter valores positivos. Então, já vou pensar em valores não negativos, né? 0 para x, 2 vezes 0, 0. Também não vai ser possível. Então, 1. 2 vezes 1 igual a... Não tem 2 aqui no conjunto B. Então, nesse caso, também não é possível. Aí, eu vou lá. E se for 2? X valendo 2. 2 vezes 2, 4, que vai ser igual a y4. Então, é possível, né? Na expressão 3, R de x, x é divisor de y. Então, vou lá, em x. Então, para ser divisor de y, precisa ser divisor do 1, ou do 4, ou do 9. Então, nós vamos ter o 1, né? O 2, dentro desse conjunto A, e só, né? E aí, eu vou ver, então, que os divisores aqui poderiam ser... x é divisor de y. Então, 1 é divisor de 1, certo? 2 é divisor de 4, certo também, né? Isso. Que mais? Então, aqui eu teria 2 e 4 de novo, certo? Na expressão 4, S e x, 3x mais y é igual a 0. Então, eu vou pensar assim. 3 vezes quem mais y vai dar igual a 0. 3 vezes negativo 2 não dá, né? Mas não tem um valor que 3 vezes 2 vai dar negativo 6. Não tem. 3 vezes negativo 1, negativo 3, não tem 3 aqui, né? E assim eu vou ver que eu não consigo uma solução para essa sentença 4. Então, eu vou lá agora. Observa que o par ordenado 2 e 4 pertence a X, a A versus B, por exemplo, satisfazem as sentenças abertas. A1, como a gente viu, satisfaz, né? 2 e 4, ó. 2 mais 4 é maior ou igual a 5. Feito. 2 vezes 2, 4. Feito também. 2 é divisor de 4. Feito também, né? E que S de x não é satisfeito, né?
por esse par ordenado. Portanto, a gente vai escrever o quê? Tá? Que o par ordenado, né? 2 e 4 pertencem ao conjunto verdade de P. 2 e 4 pertencem ao conjunto verdade de Q. 2 e 4 pertencem ao conjunto verdade de R. E 2 e 4 pertencem ao conjunto verdade de S. O valor lógico deles é outra coisa. O valor lógico desse conjunto aqui seria V. Desse segundo, V, verdadeiro. Terceiro, verdadeiro. Desse quarto, seria falso, certo? Quando a gente fala de quantificadores, como vocês viram nos slides, né, da semana passada, nós temos símbolos, tá? Esses símbolos, então aqui um A virado, né? Ele representa qualquer que seja, para todo, o todo, né? Então, ele está representando um todo, então, por isso é chamado de símbolo universal, quantificador universal. Exemplo, y igual a x mais 1 para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, né? Assim que eu vou ler. Esse E virado, né? Ele é um quantificador existencial, tá? Então, quando o A virado, né, é um quantificador universal, o E virado é um quantificador existencial, né? Ele se refere a existe, algum, pelo menos um, é de existência. Exemplo, existe x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero, certo? Então, esses símbolozinhos a gente precisa estar gravando. Podemos construir proposições, isto é, sentenças que podem assumir valor lógico verdadeiro ou falso, a partir de uma dada sentença aberta P de duas maneiras. Então, como que vamos fazer isto? Atribuindo valores do domínio às variáveis de P, isto é, substituindo as variáveis de P por elementos do domínio das variáveis, por elementos, então, do conjunto U de cada variável. Quantificando as variáveis de P usando os quantificadores universais, né? O quantificador universal, que tem esse símbolozinho, e o quantificador existencial, que tem esse símbolozinho aqui, né? O A virado e o E virado também invertido, né? E aí, vocês tinham alguns exercícios para fazer, eu vou corrigir o 3, tá? Sendo, então, A o conjunto, né? 1, 2, 3, 4 e 5, determine o valor verdade, né? O conjunto verdade, V ou F de cada uma das seguintes proposições predicativas. Então, eu vou começar aqui pelo A, né? Então, esse símbolo existencial, existe x pertencente a A, tal que x mais 3 é igual a 10. Então, eu vou lá, em A, existe um valor que somado com 3 é igual a 10? Falso, né? E eu justifico. Nenhum elemento de A é raiz da equação x mais 3 igual a 10, né? Vou lá para B. Para todo x, a forma de eu ler esse quantificador universal, para todo x pertencente em A, tal que x mais 3 vai ser menor do que 10. Então, eu vou ver lá, né? Em A, x mais 3 vai ser menor... x mais 3 vai ser menor do que 10. Então, aqui, substituindo x mais 3, 1 mais 3 menor que 10, 2 mais 3 menor, e assim sucessivamente, 5 mais 3 é menor do que 10. Então, o valor, né, dessa sentença, né, dessa proposição, é verdade, tá? Isso é verdade. A gente conseguiu fazer com que todos os valores de A, né, somados a 3, fossem menor do que 10. A letra C. Existe x pertencente a A, tal que x mais 3 é menor do que 5.
Então, vou lá para a letra C. Então, existe x pertencente a A. Então, vou me referir a esses valores. X mais 3 vai ser menor do que 5. Existe? Sim. O 1, né? 1 mais 3 dá 4. É menor do que 5. Então, existe. Existe, né? Pelo menos 1? Sim, existe. Na letra D. Para todo x pertencente a A, x mais 3 vai ser menor ou igual a 7. Então, vou lá para o conjunto A, né? Para todo. Então, olha só, para todo, né? Ele está se referindo ao todo. Todos esses elementos de A, somados a 3, precisam ser menor ou igual a 7. Então, eu vou lá. 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. Até aí, tranquilo. 3 mais 4, 7 também. Então, pode ser igual. Tranquilo, né? Agora, eu vou 5. 5 mais 3, 8. Né? O que aconteceu aqui? Falso, né? Porque o 5 não é solução da equação. E quando eu uso o símbolo para todo, né? O quantificador universal, eu preciso que todos esses elementos, né, de U, eles sejam verdade. Nesse caso, não. Então, a sentença será considerada o quê? Falsa, né? A proposição será falsa. E opa, tá aqui. Existe, né? X pertencente a A, tal que 3 elevado a x vai ser maior que 72. Então, existe pelo menos um, precisa dar certo aqui, né? Então, eu vou lá. 3 elevado na 1, 3. 3 elevado na 2, 9. 3 elevado na 3, 27. 3 elevado na quarta potência, 81. 81 é maior do que 72. Então, eu vou ter como resposta, né? O valor verdade, eu vou ter V. E a F, e última, existe x pertencente a A, tal que x ao quadrado mais 2x igual a 15, certo? Então, vou ver pelo menos um quando existe, né? Então, x ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, 2, 3 igual a 15. Não, não dá. Então, vamos lá para outro. 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, 8 também não dá 15. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6, 15, fechou, né? Então, existe pelo menos um valor que faz essa sentença ser verdadeira, né? Então, o valor verdade é V, certo? Dessa proposição, né? Agora, vou lá, então, para a negação. Aqui uma regra bem importante que é, quando eu vou fazer a negação, né, de um quantificador universal, de um quantificador existencial, eu só posso negar um quantificador universal com um quantificador existencial e vice-versa. Se eu quero negar um quantificador existencial, eu vou usar um quantificador universal, tá? Exemplo. Todo político é corrupto. Veja, todo político, quem é esse político, né? Está se referindo ao conjunto U. Todo político é corrupto. Como que eu vou fazer a negação disso? Então, eu vou usar, porque aqui eu estou falando todo, eu tenho um quantificador universal, então eu vou usar uma dessas palavras, né, que representa o conjunto, o quantificador existencial. Existe algum, pelo menos um, tá? Então, como que vai ficar? Algum político não é corrupto. Ou poderia dizer, nem todo político é corrupto, né? Tá? Então, lembrar, ele está usando um quantificador universal aqui, eu quero negar isso, então, vou usar um quantificador existencial. Algum, né? Peguei aqui. Ou, existe político que não é corrupto, certo? Eu tenho que dar, então, a entender que nem todo político é corrupto. Outro exemplo, existe urubu branco. Existe é um quantificador existencial. Então, eu vou negar usando um quantificador universal. Vou usar a palavra qualquer que seja para todo, o todo, né? Então, a resposta, todo urubu não é branco.
tá? E posso, quando eu falo todo urubu não é branco, eu posso usar também nenhum urubu é branco, né? Tem o mesmo sentido. Outro exemplo, nenhum coração é vazio. Nenhum está se referindo a quem? A todo, né? A mesma coisa da outra sentença. Se referir a todo, nenhum é tudo, né? Nenhum. Então, para negar, eu vou usar um quantificador existencial. Algum, pelo menos um. Resposta, então, algum coração é vazio. Certo? Pelo menos um coração é vazio. Existe um coração vazio, né? Poderia estar usando... deixa eu voltar aqui. Poderia estar usando qualquer uma dessas expressões aqui que se refere ao conjunto, né, o quantificador existencial. E a 3b, dê a negação da proposição do exercício 3b, né, o anterior. Então, tinha lá a letra A, né? Existe x pertencente a A, tal que x mais 3 é igual a 10. Então, vou ver como que vai ficar essa solução, certo? Então, eu posso escrever na forma de negação, só acrescentei o símbolo da negação na frente aqui da sentença, né? Isso quer dizer o quê? Implica, né? Que para todo x pertencente a A, tal que x mais 3 é diferente de 10. Né? Então, eu estou negando que x mais 3 é igual a 10. Né? Certo? Na letra B, para todo x pertencente a A, x mais 3 vai ser menor do que 10. Então, como que eu vou fazer a negação dele? Na primeira parte, ó, só acrescentei o símbolo de negação. Tá? Isso implica o quê? Se eu tenho lá, existe x pertencente a A, em tal que x mais 3 vai ser, se eu estava falando, né, que ele era maior do que 10, o que é o oposto de maior do que 10? É menor. Opa, você estava falando que era menor, né? O que é o oposto dele? É maior ou igual, né? Tem as outras duas opções, maior ou igual. Certo? Na C, existe x pertencente a A, tal que x mais 3 vai ser menor do que 5. Então, vou lá, só coloquei o símbolo de novo, isso implica o quê? Que para todo x pertencente a A, tal que x mais 3, veja, eu queria que ele fosse menor. Então, o que sobrou, se eu for negar, que ele vai ser maior ou igual a 5, certo? Bem tranquilo isso daqui. Para todo x pertencente a A, tal que x mais 3 vai ser menor ou igual a 7. Então, eu quero negar isso, menor ou igual a 7, eu vou dizer que ele vai ser o quê? Maior. Né? Então, inseri o símbolo da negação aqui. Isso implica o quê? Que existe x pertencente a A, tal que x mais 3 é maior do que 7. Na E, né? Existe x pertencente a A, tal que 3 elevado na x vai ser maior que 72. Quero negar isto, né? Então, ele diz que tem que ser maior que 72. E eu vou dizer, então, que ele vai ser menor ou igual, tá? Estou fazendo a negação. E a última, existe x pertencente a A, tal que x ao quadrado mais 2x igual a 15. Então, símbolo de negação, acrescentei aqui, só isso. Isso implica que, para todo x pertencente a A, tal que x ao quadrado mais 2x, se ele disse que era igual, eu vou dizer que é o quê? Diferente. Estou fazendo a negação. E as referências, então, usei o Alencar Filho e o Cunha, tá? Até a próxima!